Paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o pastor Luciano Martins, você está no canal Verdade Conveniente e hoje estaremos fazendo uma abordagem, uma conjectura, um ponto de vista que aqui eu não quero me rotular e intitular o dono da verdade, nem que essa minha visão teológica, escatológica digamos assim, pontual e perfeita. Até porque dentro da escatologia as coisas são muito complicadas, existem várias escolas de interpretação escatológicas. Uns pensam que o Apocalipse já se cumpriu, outros pensam que o Apocalipse tem uma linguagem futurista, estaria sendo escrita para se cumprir. Outros estudiosos pensam que o Apocalipse tem uma linguagem totalmente alegórica. Outros pensam que todas estas linguagens configuram dentro do livro do Apocalipse, ou seja, coisas que já passaram, históricas, fatos que estão acontecendo e acontecerão. Outros pensam que o Apocalipse é meramente linguagem figurada, ou seja, alegórica. Então assim, é muito complicado a gente pegar e afirmar algo no tocante ao Apocalipse. Então assim, é muito complicado. Então eu quero só trazer luz a um assunto no qual eu tenho observado, tenho estudado, tenho assim visto, os acontecimentos mundiais e o avanço da tecnologia, e eu quero trazer um apontamento aqui, só que torno a dizer, eu não quero dizer que estou afirmando esse ponto de vista que eu vou colocar aqui, para a pena de que venha futuramente, digamos assim, ser rotulado como alguém que está pregando uma heresia, ou que está, digamos, falando algo que de fato não é verdade, entende? Então é somente uma conjectura. Pastor, existe isso na Bíblia, da pessoa falar algo assim que pode ser que não seja verdade, ou pode ser que não seja exatamente assim? No Apocalipse existe. No Apocalipse existe. Porque o Apocalipse, na verdade, ele usa de muita linguagem de símbolos, ele... Em suma, quem falar que tudo aquilo que diz, que esse pregador ou pastor diz sobre o Apocalipse é verdade, está mentindo. Essa é a verdade. Entendeu? Então, vocês querem exemplo? Há poucos dias atrás aí, os irmãos ressuscitaram um vídeo no qual um dos grandes exegetas da nação brasileira, o reverendo pastor Napoleão Falcão, afirmou que não existiria possibilidade de haver guerra entre a Rússia e a Ucrânia com base na leitura que ele fazia do Apocalipse. E não está aí a guerra? Depois do arrebatamento, haverá 3 guerras na terra. Gog e Magog, que é a Rússia com seus satélites confederados. A Rússia não vai guerrear contra a Ucrânia, não pode. Aquilo é pressão da OEA. Não pode. Se a Rússia guerrear contra a Ucrânia agora, ela vai esvaziar o seu arsenal atômico. E ela precisa ter um arsenal atômico forte para adentrar em Israel. E olha, quem falou não é o Joãozinho do Botequim da Esquina, foi o reverendo Napoleão Falcão, que é um dos maiores pregadores da nação brasileira e é um exímio pregador do Apocalipse. Então assim, o que acontece, pessoal? Olha só, o Apocalipse é complicado. Quando eu comecei a pregar, todo mundo afirmava categoricamente que o anticristo ia chipar as pessoas. Ou seja, melhor dizendo, que o chip seria a marca da besta. Essa é a colocação correta. E eu cansei de dar seminário, cansei de pregar. Eu tinha uma apostila só sobre assuntos ligados à escatologia, nova era, os caixões da Fema, essas coisas assim,
algumas teorias da conspiração e outras coisas que se confirmam. Então assim, eu ia palestrar isso quando eu era novo convertido, entendeu? Trazer essas coisas assim, sabe, mensagem subliminar, linguagem preditiva, coisas ligadas, né, ao anticristo, marca da besta, e eu afirmava categoricamente que a marca da besta era o chip. Por quê? Porque 20 anos atrás era o que vigorava, né, na tecnologia vigente sobre algo que se assemelha com a descrição que está aqui no Apocalipse 13. E não é que a tecnologia avançou e já tem coisas muito mais modernas e o chip, o implante do chip já é ultrapassado? Então o que acontece? O Apocalipse é complicado. Por isso eu vou trazer aqui, veja bem, é só uma luz para os irmãos a respeito do assunto, tá bom? É uma visão, um pensamento, uma conjectura, né? Eu não estou afirmando que é exatamente assim, porque eu não sou o dono da verdade, tá bom? E no Apocalipse, não, irmãos, até em passagens bíblicas que não são escatológicas, às vezes tu vai lá e não, isso aí é assim. Daqui a pouco vem lá alguém, estuda e começa a ter acesso aos originais, e vem a arqueologia bíblica, e vem os historiadores, e vem não sei o que, e a pessoa descobre, e não é que não era assim. Tá entendendo? Então assim, irmãos, é complicado, é complicado. Eu faço ideia pessoas que colocaram meio mundo no inferno aí, com base, né, em leituras, em interpretações equivocadas, né, e depois acabaram então descobrindo que aquilo ali não era verdade, que estava errada aquela interpretação ali, né, e agora já é tarde. Já botaram quantas pessoas aí no inferno por causa de formas equivocadas, né, de se interpretar a Bíblia. Então assim, muita calma nessa hora. A coisa é complicado. Eu fiz aí um banner chamativo, né, tipo assim, revelado quem é o anticristo, para poder chamar a atenção de vocês e também trazer luz ao debate, né, daquilo que eu vou estar colocando para os irmãos aqui agora. Vamos ler Apocalipse, capítulo de número 13. Na minha visão, o anticristo será um ciborgue, ou será um híbrido de ser humano com máquina, tá? Na minha visão, tá bom? Mas também não estou afirmando. Pode ser que seja, tá? Aí vocês já vão entender por que eu penso isso, tá bom? Apocalipse 13, versículo de número 14 em diante. Diz assim, ó: engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse com que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E aí vem o 16, né, que fala sobre a marca, né, que aqui eu já acabei de falar que não é chip, né, tendo em vista a palavra que foi usada aqui para se dignatar, marca, né, a palavra marca, que eu já falei, já vou falar de novo, né, toda vez que eu toco nesse assunto, para ficar bem marcado, né, que é uma palavra grega chamada garagma, significa pintura sobre a pele, ou tatuagem, né, para quem possa assim melhor entender. Então veja bem, vamos começar lá do começo, do Apocalipse 13, né? E pus-me sobre a areia do mar, João, né, tendo a visão, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Essa besta aqui não é o anticristo. Escute o que eu vou dizer, preste muita atenção para não dizer que eu estou distorcendo. Essa besta aqui não é o anticristo, mas é o governo que vai levantar o anticristo. O profeta Daniel, quando fala a respeito do anticristo, né, é consenso comum para todos, né, que em Daniel aqui, capítulo de número 7, verso 8, 24 e 25, está falando do anticristo, diz o seguinte: estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual os 3 primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre haviam olhos como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Veja bem, escute só, presta atenção.
e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e arrebatará a outros 3 reis, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar o tempo e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos, e a metade de outro tempo. Então veja bem, aqui no Apocalipse 13 e lá em Daniel 7 se refere ao governo do qual emergirá o anticristo, ou seja, um conglomerado, né, de governantes, que aqui Daniel vai usar porque era a linguagem dos governantes da época, reis, vai usar esse termo, né, essa terminologia para a liderança política, reis. Então veja bem, essa besta que João está vendo aqui na subir da terra não é o anticristo, mas é o sistema, veja bem, o conglomerado de países dos quais o anticristo vai se levantar, e aqui a Bíblia vai dizer da mesma forma, comprova-se que trata-se da mesma, digamos, conglomerado de países, leis, conjunto de normativas, de regras, enfim, né, de legislações jurídicas, né, o mesmo concílio, vamos dizer assim, governamental, do qual deste concílio, desta visão, desta filosofia e desta, digamos assim, inclinação filosófica e partidária, se levantará um que vai se destacar entre todos eles, que será o anticristo. Qual será, veja bem, a característica, né, do anticristo? Vou chegar lá já na questão, né, do AI, da inteligência artificial, e também da questão, né, do ser humano híbrido, que possivelmente seja o anticristo. Você vai entender de onde eu tirei essa visão, tá bom? Então veja bem, tanto aqui no Apocalipse 13 como em Daniel 7, diz que estes chifres são personas de autoridade, ou seja, são governantes. E que entre esses tantos governantes e governos se levanta um que se destaca entre eles. E o que vai, no caso, dignatar uma grande diferença entre este e os demais é o fato desse ser um grande parolador, pregador das verdades políticas que aqui ele defende, que são as blasfêmias contra Deus, e são as leis e os decretos contra as leis de Deus, ou contra o Senhor. Aí fica aqui um pensamento, né, um ponto de vista para você refletirem comigo. Quais são os partidos políticos que mais se levantam contra as leis de Deus e contra as normas, né, bíblicas que são estabelecidas por Deus? Quais são os partidos que apoiam, né, pautas que são antibíblicas, né? Ou seja, a saber, né, união, né, casamento entre pessoas do mesmo sexo, liberação das drogas, liberação do aborto, leis que afrontam a santidade de Deus, coisas que são contra o Evangelho. Quais são? Não precisa nem dizer, né, quem é e quem representa todo esse sistema. Da onde vai emergir, né, o anticristo? Com certeza vai emergir do sistema de esquerda, né? Isso aí é óbvio, é nítido pelo que está Daniel apontando aqui. Agora preste atenção, veja bem. Quando a Bíblia vai nos dizer, veja bem, quando a Bíblia vai nos dizer que destes 10 chifres que estão aqui em Daniel, vai se levantar um entre eles que vai se destacar pela sua retórica, pela sua pregação, pela forma incisiva que ele fala, eu venho aqui no Apocalipse 13 e eu entendo que também esta pessoa vai se destacar através de um atentado de morte, né, um atentado que essa pessoa vai sofrer, né, esse grande líder mundial vai sofrer, do qual ele, de forma misteriosa, ele vai sobreviver. Vem comigo, né, na leitura aqui do Apocalipse. Verso de número 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, daí tem a descrição de animais que supostamente, segundo, né, os escatologistas, são leituras ou características de países, tá bom? Verso 3. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte. Então veja bem, uma das cabeças da besta do Apocalipse, que é um sistema de governo ou um concílio de países e governantes, um deles, que é aquele chifre pequeno que se levantou lá em Daniel 7, que fala bem, que tem uma ótima retórica, que é um grande defensor das pautas e das ideologias, né, contraditórias à palavra de Deus. Veja bem, este aí
ele vai ser ferido com ferida de morte. E a sua chaga, ou seja, a sequela que causou aquele atentado e aquela ferida, ela é curada de forma miraculosa. Veja bem o que diz aqui o verso número 3. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Então veja bem, vai se levantar um líder mundial, que esse líder mundial ele vai ser ferido, né? Ele vai ser ferido e ele vai sofrer um atentado, né? Essa pessoa aí, né? Esse líder mundial vai sofrer um atentado que vai ser noticiado nos jornais do mundo, vai sair na CNN, vai sair na Jovem Pan, vai sair na Globo News, vai sair, entendeu? No UOL, nos portais de notícia do mundo. Grande líder mundial, espero não estar mais aqui na Terra. Tá bom, irmãos? Espero não estar mais aqui na Terra. Tá? Grande líder mundial, né, de tal país que ninguém sabe qual é o país. Tá bom? Ninguém sabe qual é o país. Sofre atentado e está entre a vida e a morte, né, hospitalizado na UTI. Aí vai ficar toda aquela, né, digamos assim, aquele ruído, aquele rumor, aquela coisa, sabe, nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, entendeu? Notória liderança mundial, grande, expressivo pensador e líder, né? Pessoa notável na humanidade, prêmio Nobel na Paz, seja quem for a pessoa, tá bom? Sofreu o atentado e está lá entre a vida e a morte. Aí, na minha visão, presta atenção, na minha visão, essa pessoa que é o anticristo, tá? Que é o anticristo, ele vai ser submetido, na minha visão, entendeu? Na minha visão, a uma cirurgia na qual vai lhe possibilitar, tá, incorporar o próprio Satanás. Aí eu vou entrar numa questão espiritual aqui, tá bom? Que vai mexer com a cabeça de muita gente, tá? Quando eu estava fazendo parte das religiões, né, que trabalham com incorporação de espíritos malignos, eu notei que a incorporação de algumas entidades em algumas pessoas desconfigurava a pessoa, sabe? Fazia a pessoa fazer coisas assim no seu corpo e coisas terríveis. E quanto mais pesada era a entidade que incorporava na pessoa, mais o corpo da pessoa se distorcia, sabe? Todo se parecia... Eu falei para vocês aqui num vídeo, tá? Que eu vi uma vez... Não, na verdade eu vi várias vezes, mas eu vou contar uma, que foi uma das que mais me impressionava, né? De um homem que recebia uma entidade, que quando baixava a entidade no homem, a entidade puxava os braços da pessoa e deslocava. E ficava, no caso, o braço, em vez de dobrar para cá, o braço dobrava para lá. Ao contrário. E aquela entidade vinha se arrastando, o homem, né, incorporado com aquela entidade, vinha se arrastando. Tipo assim, deslocava o osso do lugar. E ele vinha se arrastando, entendeu? Encostando assim a parte interna do braço, essa parte aqui, ó. Ele vinha arrastando no chão, assim como se fosse um zumbi. Mas tudo pelo poder das trevas. E ele ia até a porta da terreira, e o batuque pegando pegando o batuque, e as entidades rodando, e a fumaça de cigarro, e as entidades tudo bebendo, e o povo tudo olhando para aquilo ali. E ele chegava na porta, as pernas não mexiam, tá? Deslocava os braços e se arrastava assim, pelo chão. E chegava na porta ali da casa de feitiçaria, né? E gritava, que nem um monstro assim, sabe? E vinha se arrastando assim, sabe? E se encostava num canto e vinha alguém ali, dava, né, uma cachaça, né, e um charuto para aquela entidade que ficava com os braços soltos. Tipo como se fosse quebrado. Terrível. Eu vou colocar aí a pena de que pode ser que o YouTube possa bloquear, tá bom? Então eu vou tentar desfocar e vou tirar o som, tá bom? Para não, digamos assim, dar problema de bloqueio. É um tipo, né, de religião também que trabalha com incorporação, que é, se eu não me engano, é na Venezuela. Quando a entidade baixa na pessoa,
a pessoa se transforma, sabe? Eu estava lendo assim, sabe, nos comentários, tem casos ali que quando a entidade baixa, o espírito faz com que a pessoa morda a língua e até cortar pela metade, ficar pendurada só pela pele quase, e começa a pessoa a cuspir sangue para fora, sabe? Se cortam tudo. Olhem, é coisa assim terrível. Terrível, terrível. Os vídeos assim, ó, se botar com certeza vai dar bloco, tá bom? Isso aí é o seguinte, são vídeos antigos que do tempo que o YouTube não tinha tantos critérios assim, sabe, para poder, digamos assim, desmonetizar ou bloquear ou colocar notificações, coisa e tal. Então, tipo assim, eu não posso arriscar, entendeu? Vou tentar botar, sabe, sem áudio, desfocado, alguns prints para você ver o que acontece no corpo da pessoa quando a pessoa recebe entidades de alto escalão, tá bom? Agora eu vou explicar uma outra coisa para vocês, tá bom? Que é coisa assim, sabe, que só quem estudou e conheceu sabe, tá? Como é que pode existir milhares e milhares de terreiras de espiritismo espalhadas, né, pelo Brasil, né? Não é espiritismo kardecista, né? É batuque, né? Quimbanda e candomblé, tá bom? E aí desce lá uma entidade, vamos dar exemplo, tá aí, Xutiriri, tá? Desce lá. Naquele mesmo lapso de tempo estão acontecendo centenas, se não milhares, milhares, no Rio Grande do Sul é milhares, de terreiras naquele mesmo horário, porque sexta-feira normalmente é o dia de Exu, aonde eles trabalham, né, com coisa assim, eles dizem que não, mas trabalham com demanda, com maldade, com coisa assim, entendeu? Né? Feitiçaria pesada. Como é que desce a mesma entidade em milhares de lugares ao mesmo tempo? E outra coisa, para quem andou assim, sabe, andarilho, de terreira em terreira, dentro ali da Grande Porto Alegre, as dezenas e dezenas. A mesma entidade que desce, entendeu? A saber, no caso, vou dar exemplo só desse Xutiriri, mas qualquer pombagira, ou qualquer Exu, ou qualquer vai para Umbanda, caboclo, ou qualquer orixá, qualquer que desce. Se o médium ali que está recebendo, incorporando aquela entidade, for realmente um médium verdadeiro, tá? Uma pessoa que esteja verdadeiramente incorporada, a entidade fala as mesmas coisas, pede os mesmos tipos de comida e bebida, tá? Pede as mesmas roupas e tem o mesmo comportamento quando está incorporado, ou seja, é o mesmo espírito. Mas não é o mesmo espírito. Aí eu vou explicar para vocês poderem entender onde é que eu quero chegar, tá? Uma vez eu estava conversando com uma feiticeira que ela tem mais de 50 anos, isso na época que eu estava na feitiçaria, mais de 50 anos de terreiro, tá bom? E ela explicou para mim isso, porque eu sempre fui muito curioso. E ela disse assim, meu filho, ela é incorporada com a entidade, né, com a pombagira cigana, tá? Essa entidade, por sinal, assim, ponta firme nas coisas do capeta, né? Porque eu fiz uma vez um negócio aí com essa entidade aí, entendeu? De um consórcio de um carro, e fiz lá para ganhar o consórcio do carro, entendeu? E assim, tipo assim, com 3, 4 prestação paga do consórcio, e eu fiz lá um pacto, assim, sabe? Tipo uma promessa dessa entidade. Ó, se sair o meu lance aí, se sair o lance do carro nesse próximo consórcio, dei um lance baixo, entendeu? Sim, padrão, que todo mundo dava. E o carro saiu. Você ponta firme, né? Foi bater e valer. Fiz lá o negócio, entendeu? Daí foi comprada uma joia, né? Eu dei uma joia para essa entidade aí, joia de verdade, de ouro, com brilhante, tudo, na época para essa senhora, né, que incorporava essa pombagira cigana. Aí o que acontece? Escute só. Eu perguntei como é que pode a mesma entidade descer em milhares de lugares ao mesmo tempo e ser a mesma entidade devido aqui aos fatos que eu apontei para vocês aqui sobre a questão do comportamento, ou seja, se comporta igual, fala igual, pedem as mesmas oferendas, né, vestem a mesma roupa, tem o mesmo comportamento quando está incorporado, ou seja, é nitidamente o mesmo espírito. Ela disse assim, meu filho, é o seguinte, na verdade, o que desce ali no médio, na terreira, o que desce no médio da terreira é somente a ponta, tá, de 49 mil falanges ou legiões
de demônios do mesmo principal que está nos ares espirituais. Assim ela me explicou. Vou tentar explicar para vocês. O que ela deu a entender? Ela diz que para cada entidade que desce na terreira ali, existe um líder ou um principal de Pombagira, de Exu, de seja lá do que for, entendeu? Que está nos ares espirituais e que abaixo dele existem 49 mil legiões, não é 49 mil demônios, é 49 mil legiões abaixo daquele ali, entendeu? Que são da mesma linha de Exu e Pombagira, ou seja, que se comportam da mesma maneira. Então assim, para cada Exu e Pombagira, e seja qual for a entidade que desce nessas religiões aí, tá bom? Para cada um deles, existem 49 mil legiões que se comportam da mesma maneira que aquele ali. Por isso que pode acontecer milhares de sessões, como acontece realmente, milhares ao mesmo tempo, e desce a mesma entidade, com o mesmo comportamento, mesma fala, mesmas roupas. Por quê? Porque existe como se fosse assim um quartel-general diabólico que tem o mesmo comportamento, a mesma fala, as mesmas preferências e faz a mesma coisa, liderados por um que está nos ares espirituais. É um negócio muito profundo, irmãos. É muito profundo. Não sei se vocês estão me entendendo. Aí eu perguntei para ela o seguinte: mas por que? Mas o chefe lá, o líder, ele não desce? Aí ela disse assim, ó: os que estão acima desses que descem normalmente, alguns descem, não os principais, mas uns pouco acima, descem de vez em quando, uns uma vez a cada 6 meses e uns até uma vez por ano. E eu conheci, né, aí já é outra situação que vai corroborar o que essa pessoa, no caso, e essa entidade estava me falando, tá? Eu estive também dentro de uma terreira, né, onde a mulher lá, que se dizia mãe de santo, recebia uma entidade chamada Exu Beuzebu, tá? Olha só, que descia de 6 em 6 meses, ou seja, 2 vezes por ano. E eu tive a oportunidade de ir lá, no caso, e participar de uma dessas reuniões no qual essa entidade desceu. E já expliquei aqui uma vez num vídeo, vou falar de novo só para você entender. Era uma mulher analfabeta, tá? Bem feminina, bem vaidosa, bem mulher mesmo, sabe? Bem mulher mesmo. E quando essa entidade descia na mulher, tá bom? Ela, digamos assim, mudava completamente o seu comportamento. Virava um homem. Tanto na postura, a voz mudava, um vocabulário perfeito. E como essa entidade descia só de vez em quando e só atendia só gente grande na Grande Porto Alegre, só empresários, só advogados, só pessoas assim de alta importância. Eu vi quando começou a chegar os ricos, né? Porque daí o que acontece? A entidade vem e, né, as pessoas, no caso, sim, magnatas, empresários, pessoas assim de expressão financeira que flertam com esse tipo de coisa, já vão correndo lá para poder se consultar ou fazer os pactos e pagar os pactos para essa entidade. Afinal de contas, ela não desce sempre, entendeu? E eu vi, sabe, pessoas lá, advogado de terno e gravata, coisa e tal, empurrando para dentro, levando para dentro lá caixas e caixas de uísque, vinhos importados, dinheiro, roupas, coisas para essa entidade aí, entendeu? Para poder pagar, no caso, pactos que haviam sido feitos com sucesso, entende? E inclusive as pessoas que auxiliavam na volta lá, essa mulher aí, ela tinha uma sobrinha, sabe? Eu conversava muito com essa moça e ela disse para mim assim: muitos advogados vêm aqui antes de fazer a prova da OAB ou a prova a júris, eu acho que é o nome, né, que é para juiz. E quando desce o Exu Beuzebu, ele dá o gabarito, dá todo o gabarito da prova para esses advogados e esses juízes fazer. Não é todos, irmãos, eu não estou generalizando, eu estou dizendo que tem gente que flerta com esse tipo de coisa, tá bom? Então veja bem,
Voltando lá a esta mulher, senhora com 50 anos de, digamos assim, de terreira, de coisas que às vezes eu ia lá para poder fazer um trabalho com ela. Ela disse o seguinte, que essas legiões, ou esses espíritos, melhor dizendo, eu não usava esse termo legião, né, essas entidades superiores, que não são as comuns que descem lá na sessão, elas, algumas descem uma vez por ano e uma vez a cada 6 meses, como esse exemplo que eu citei aqui, entendeu? E outras, ela diz para mim que não desce porque o corpo humano não aguenta a canalização daquela energia. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, tá bom? Satanás, Lúcifer, que virou Satanás, tá? Ele é o líder, tá bom? Na pessoa de um ex-querubim, né? Os querubins são somente abaixo do arcanjo Miguel. Tem alguns, né, meio que já piram na teologia, já dizem que arcanjo é uma linha de anjos e tem vários arcanjos. Eu não vejo isso na Bíblia, tá bom? Mas abaixo do arcanjo Miguel, falando de anjo, estão só os querubins. Então veja bem, entre os querubins, Lúcifer se destacou entre todos eles, tá bom? Profecia, né, lá de Ezequiel capítulo 28 e de Daniel 10, falam da grandeza, né, e do esplendor desse ex-anjo, né, ex-anjo. Então veja bem, todo este poder que ele tinha de uma alta esfera angelical, tá bom? Tá bom? Ele perdeu em glória espiritual, né, celeste, mas ele obtém ainda em poder diabólico e negativo. Então eu vou dizer um negócio para vocês assim, vocês vão ficar perplexos. Não tem como um corpo de um ser humano comportar entidades espirituais, a saber, anjos caídos, demônios, de uma alta esfera diabólica. Quem dirá o próprio Satanás? Não tem como. Já vou dizer mais para vocês. William Schneeblen, que é o pastor, digamos, um dos ex-satanistas mais famosos do mundo, que tem uma instituição nos Estados Unidos só voltada a ganhar satanistas, bruxas, feiticeiros, né, que escreveu o livro conhecidíssimo, Maçonaria, o Outro Lado da Luz, e o Lúcifer Destronado. No Lúcifer Destronado, onde ele dá o seu testemunho, inclusive no qual ele diz que foi tão fundo no satanismo que ele chegou ao status de vampiro, ou Nosferato, né, que ele tinha, digamos assim, para poder, digamos, ter um alento para aquela entidade, aquelas legiões que ocupavam o seu corpo, ele tinha que beber sangue de mulheres. Vampiro. E eu já dei aqui um testemunho de um rapaz que também tinha um fenômeno parecido com esse, né? Que ele tinha que fazer algumas coisas, né, para poder cumprir, né, o pacto. Então veja bem, William Schneeblen, ele diz no seu livro Lúcifer Destronado que existem legiões, que elas são, na verdade, eu vou dizer para vocês, bilhões de demônios. Não é milhões, é bilhões de demônios que estão em todas as religiões espalhadas no mundo, promovendo o engano, enganando as pessoas, tá? Então veja bem, ele disse, William Schneeblen, eu acho que é assim o nome dele, é bem esquisitão, Schneeblen, uma coisa assim, é meio sueco, sei lá, que existem principados, tá bom? Príncipes que estão abaixo de Lúcifer, tá? Abaixo de Satanás, tá? Que eles são do tamanho de uma cidade inteira, um principado do tamanho de uma cidade inteira, e existem demônios que são do tamanho de uma mosca. E eu acredito piamente nisso. Acredito piamente nisso. Então eu faço ideia o próprio Satanás. Entende? Eu não estou aqui gloriando e coisa e tal, porque mesmo que ele seja mais do que ele é, ele não tem poder contra um crente fiel. Ou melhor dizendo, um crente fiel de joelhos tem mais poder que o próprio Satanás. Tá bom? Essa é a verdade. Mas assim, verdade seja dita, não existe como um ser humano normal,
o seu corpo físico suportar a canalização do próprio Satanás incorporar numa pessoa. É impossível. A não ser que essa pessoa seja um híbrido, ou seja, um robô. Pastor, tu vai dizer que existe como o diabo entrar dentro de uma máquina? Não sei. Vamos lá. Eu tô aqui, irmãos, é conjectura, é pensamento, são ideias. Uma inscrita falou um negócio pra mim que eu achei assim, muito legal, sabe? Muito interessante. Eu quero colocar nesse vídeo aqui também, entendeu? Tem gente que vai dizer que eu sou maluco, tá bom? Mas eu não importo, sabe? Eu sou uma mente livre, aberta, pensante, entendeu? Desde que não afirme uma coisa que não é verdade, porque eu já falei no começo do vídeo, é um pensamento meu, com base nas experiências que eu tive no mundo espiritual e também com base naquilo que a Escritura diz. E já torno a dizer novamente o que eu falei no começo. No Apocalipse se pensa, se divaga, mas nada se afirma com certeza e convicção, como eu já falei. E muitos aí, né? Não, porque é assim. A casa deles tem caído. Então vamos muita calma no Apocalipse. Vamos pensar, vamos filosofar, vamos devagar, vamos tentar entender, vamos tentar compreender. Porque a cada dia vem à lume novas coisas e muda, se parece, a configuração daquilo que a gente entende do Apocalipse. Mas vamos lá. Olha só que coisa interessante, tá bom? Olha só que coisa interessante. O anticristo, né, recebe esse atentado, quase que de morte. Penso eu, tá bom? Penso eu. O corpo dele, né, não se sabe aqui diz de espada, mas, né, não se sabe de que forma realmente, né, o agravo daquilo que aconteceu com ele, tá bom? Pode ser até uma decapitação, já que aqui fala que em espada, né? Tá aqui, ó. Engana os que habitam na terra, verso 14, com sinais que foi-lhe permitido que fizesse na presença da besta. Aqui tá, ainda está no falso profeta. Dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida de espada e vivia. Tá. O anticristo, esse grande e notável líder mundial por os ímpios, tá bom? Tá lá no hospital, em estado totalmente, digamos assim, com seu corpo, digamos, físico destruído. Está sendo, digamos, sustentado, né, por um aparato tecnológico e médico. E alguém pega e dá a ideia. Vamos fazer uma imagem do anticristo em forma robótica, cibernética. E ele terá, através da inteligência artificial, o espírito do anticristo. Olha só que pega aqui, verso 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Tem um filme, tem vários filmes na verdade, né? Mas tem um que me chamou muita atenção. Não sei se é cópia, o que é, entendeu? Esqueci o nome do filme. Que no filme o rapaz, ele é um cientista, sabe? E ele trabalha num projeto no qual faz backup da alma das pessoas. Ou seja, através de sensores e de mecanismos, eles conseguem transportar para um HD de computador toda a alma, todo o pensamento daquela pessoa. Para que quando a pessoa morrer, venha a ser criada uma cópia, acho que é cópia o nome do filme, uma coisa assim. Uma cópia com a robótica, com a mesma fisionomia perfeita da pessoa, tá entendendo? A fisionomia perfeita da pessoa. E venha pegar aquele backup de inteligência artificial da alma da pessoa que morreu e venha jogar naquele robô e a pessoa permaneça viva através de uma inteligência artificial, ou seja, um ciborgue. Esse ciborgue, ou híbrido do ser humano que um dia foi o anticristo, misturado com uma máquina, sabe? Modificado geneticamente, passado por diversas operações e mudanças,
genéticas, biológicas, cibernéticas, um tipo de Robocop, sabe? Conseguirá receber a canalização do próprio Satanás e se tornará um ser humano, um super ser humano. A Bíblia diz então que o falso profeta, ele promove a adoração dessa imagem da besta, ou seja, desse ser que, na minha opinião, é uma inteligência artificial, que, na minha opinião, é uma reprodução do que um dia foi aquele homem, o anticristo, né? Que pode permanecer lá hospitalizado, conectado através de um metaverso, com essa, por isso que foi dado o espírito do anticristo, a imagem. Ou pode ser somente um backup, né, de inteligência artificial do anticristo, que está na besta, que é, no caso, uma máquina, um ciborgue, um robô. E para vocês verem uma ideia que ele é, digamos, algo que está ligado à tecnologia, que daí o que acontece? Ó? Verso 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. Claro, um robô, um ciborgue, né? Tem inteligência, tem capacidade. E a inteligência é tão grande que ele está interligado num sistema mundial através da inteligência artificial, esse robô, tá? E fizesse que fossem mortos todos os que não adoraram a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, ou seja, um sistema mundial financeiro, no qual o computador central é a imagem da besta, esse ciborgue, esse robô, entende? E que monitora toda a humanidade para que todos sejam marcados. E quem não for marcado, né? Quem não for marcado, essa pessoa não vai ter acesso então a bens de consumo, roupa, alimentação, coisa e tal, entendeu? Irmãos, é muita doideira, né? Mas esse é o mundo real que nós estamos vivendo hoje em dia. Esse é o mundo real que nós estamos vivendo hoje em dia. Então, assim, queridos, eu fico por aqui. É algo assim muito profundo. Eu queria, assim, sabe, na minha simplicidade, às vezes, de palavras, algumas pessoas podem, sabe, se chocar com o que eu falo. Mas, assim, eu estou unindo, sabe, o que eu sei de tecnologia, o que eu sei de batalha espiritual e o que o Apocalipse está dizendo. Não estou afirmando nada, tá? Ó, vou até tirar aqui meu óculos aqui, eu vou olhar bem pertinho. Não estou afirmando nada. Eu só estou dizendo que, com base nas minhas experiências no mundo do oculto, no mundo espiritual, com base nestas experiências, é impossível Satanás incorporar num corpo humano normal. É isso que eu estou dizendo. Deus abençoe os irmãos. A paz do Senhor Jesus.